Queridos amigos e alunos, vamos lá então para mais uma aula de Direito Penal e hoje nós vamos falar sobre o artigo 130, 131 e 132 do Código Penal, que tratam de uma forma logicamente distinta, porém com relação ao mesmo assunto, do perigo de contágio venéreo. O que vai, na verdade, diferenciar aqui esses três artigos é a gravidade da conduta e a intensidade do dano que pode gerar à vítima a conduta desse indivíduo. Então, diz o artigo 130 do Código Penal: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, ou seja, se o crime é praticado dolosamente, pena de 1 a 4 anos e multa. E parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Olha aqui então quantas informações nós temos só da leitura do caput e dos parágrafos do artigo 130 do Código Penal. Quando ele começa dizendo lá para nós: expor alguém é qualquer modo. Agora, expor alguém por meio de relações sexuais, então ele já nos dá a forma vinculada à conduta do agente para que o fato típico seja então considerado. Não é expor alguém de qualquer modo, é expor alguém mediante a prática de uma relação sexual. A quê? E aí também nós temos um dolo específico quanto à leitura do artigo 130 do Código Penal. E aí ele nos dá o dolo específico, que é de contágio de moléstia venérea. E aí tem duas situações. Então a pessoa que ela está ali expondo alguém por meio de relações sexuais a qualquer ato libidinoso. Então relação sexual ou ato libidinoso são os caminhos para que o autor do crime possa então ser responsabilizado pela sua conduta. E aí, nós, logicamente, aqui tem a intenção e o resultado. O resultado é a contaminação por moléstia venérea. Aqui, nesse primeiro aspecto, moléstia venérea não é considerada moléstia grave, porque senão estaria escrito. E nós vamos ver que ele vem escrito no outro artigo seguinte. Então, essa é a primeira consideração aí. Um outro aspecto que ele fala, que sabe ou deve saber. Se ele sabe, ele tem o dolo direto. Se ele deve saber, eu penso que ele tem um dolo eventual, porque ele já apresenta características de que ele está doente, e aí então ele não toma medidas para evitar de contaminar uma outra pessoa. A compreensão que se faz da análise do artigo 130 é que o caput ele é punido pelo crime culposo, ou um dolo simples, que é o que consta aqui. Já no parágrafo 1º, quando ele fala se a intenção do agente é transmitir a moléstia, porque no primeiro aspecto, ele às vezes tem o dolo da exposição, ou ele tem culpa com relação à exposição. Já no parágrafo 1º, existe o que então? Existe o dolo da contaminação, porque aqui fala, se a intenção da agente é transmitir a moléstia. Então, se existe o dolo na transmissão, logicamente que ele se torna um crime mais grave, tá? E um outro aspecto aqui que deve ser considerado é a ação penal vinculante a este crime, que ela é, no caso aqui, a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, quando nós temos que buscar aqui os elementos da prática dessa conduta, por exemplo, o conceito de moléstia venérea, significa, nos termos da doutrina, me permitam a leitura, é a doença transmissível através do contato sexual. Trata-se de enfermidade que necessita ser conceituada pela medicina, não ficando ao critério do legislador defini-la. Exemplo, sífilis, gonorreia, blenorragia, cancro mole e assim por diante. Então, nós temos aí já listados pela medicina um rol não taxativo, não é taxativo esse rol, tá? Mas aqui são alguns exemplos daquilo que é considerado como moléstia venérea e não é considerado como moléstia venérea grave. Esse é um outro aspecto, Quando nós buscamos então aqui o elemento subjetivo da prática do crime, ou seja, que tipo de dolo é? É um dolo específico, porque aqui ele está vinculado à moléstia venérea. Então é um dolo específico que o autor tem
seja na exposição ou seja na intenção da contaminação da vítima. Então aqui fica também essas considerações acerca do artigo 130 do Código Penal. Uma outra consideração importante que nós temos que fazer é quanto à classificação dessa conduta. Que classificação nós temos para este crime? Inicialmente, ele é um crime próprio, porque somente a pessoa que está infectada, que está contaminada, é que pode praticar esse crime. Se a pessoa não tem nenhum tipo de doença venérea, logicamente que ele não se enquadra na prática no sujeito ativo do artigo 130. Mais que isso, nós podemos dizer que ele é um crime formal. Não precisa exatamente de ter a contaminação ou a transmissão da moléstia venérea para o outro, porque aqui diz expor. Então, se já existe a simples exposição, por certo, já temos aqui a prática desta conduta, né? Uma outra situação a qual nós temos que buscar aqui uma conceituação é o fato aí de que nós temos uma forma vinculada, e essa forma vinculada ela está diretamente relacionada à relação sexual. Então fica aí também um outro aspecto importante com relação ao caminho, à conduta que o agente, o sujeito ativo tem que ter para ser responsabilizado por essa conduta. Então, nós temos aqui também que é um crime comissivo, né? Ele é um crime instantâneo, de perigo abstrato, é lógico, unissubjetivo, plurissubsistente e que admite, então, a tentativa. Então, fica aí esse primeiro conceito, essa primeira consideração sobre o artigo 130 do Código Penal. Bom, com relação à ação, nós já vimos que é a ação penal pública condicionada à representação. André, o exemplo da prática desse crime é a AIDS? Não, não é a AIDS ainda. Porque olha só, a síndrome de imunodeficiência adquirida não é doença venérea. A AIDS não é doença venérea, é importante dizer, tá? Mais que isso, pois ela possui outras formas de transmissão, que não somente as vias sexuais. Assim, caso o portador do vírus, não mais considerado letal pela medicina da AIDS, mantenha relação sexual com alguém disposto a transmitir-lhe o mal, poderá responder pela figura prevista lá no artigo 131 do Código Penal. Então nós vamos ver agora na próxima leitura, no artigo 131, que já pode ser considerado aqui também a transmissão da AIDS, tá? Então fica aqui, é importante dizer esse aspecto aqui com relação à AIDS. Tanto é que nós já falamos sobre essa situação quando nós analisamos lá o artigo 129 do Código Penal, onde é que se poderia enquadrar a prática, a conduta de contaminar alguém com HIV, né? E lá existe uma previsão legal de que seria uma redução na saúde do indivíduo de forma grave. Então, nós já vimos lá a questão da enfermidade incurável, que é um exemplo também do HIV. Mas, logicamente, que o artigo 131, ele é um artigo mais específico ainda. Mas nós vamos analisar mais adiante. Bom, qual é a redação, então, do artigo 131 do Código Penal? É a seguinte redação. Diz o artigo 131 do Código Penal: praticar com o fim de transmitir. Olha aí novamente o dolo direto e específico, tá? Ele tem a vontade de fazer com a vontade de causar um resultado específico na vítima. Então, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Então, ou seja, nós temos aqui uma outra grande quantidade de informações a serem analisadas. A primeira delas é praticar. Então, é uma conduta comissiva, é uma conduta ativa, com o fim de transmitir. Então, eu disse é um dolo direto, mas também existe aqui uma especificidade com relação ao resultado. E mais que isso, moléstia grave, nos termos da literatura médica, é lógico. Bom, e aí diz de que está contaminado. Então ele tem certeza, ele sabe que está contaminado e tem a vontade de transmiti-la. E aí vem mais, por ato capaz de transmitir o contágio. Então, ou seja, dependendo de como ele praticar essa situação, ele não está praticando esse crime. Exemplo, uma pessoa contaminada com uma moléstia grave, que pratica sexo com outra, devidamente protegido pelo preservativo. Está aqui a praticar o artigo 131? Não.
né? Porque se nós pararmos para pensar na possibilidade, aqui não se fala em dano, em dolo eventual. Ah, mas vai estourar, por exemplo, a camisinha. Quantas camisinhas estouram? Quando devidamente colocadas? Corretamente colocadas? Então, na verdade, isso não se trata de simplesmente por estar contaminado, se ele pratica esse ato mediante proteção, demonstrando o não intuito da prática dessa conduta, não existe aqui que se falar na prática do crime do artigo 131, já que ele não admite a modalidade culposa. Então, quando nós buscamos lá o elemento subjetivo da conduta, com certeza nós não vamos encontrar aqui o elemento culpa. Esse crime não pode ser punido a título de culpa, já que ele praticar com o fim de transmitir. Então, se ele pratica sem o fim de transmitir, ele não está praticando aqui a conduta descrita no artigo 131. Quando nós pensamos nesse momento em moléstia grave, qual é o conceito que a doutrina nos traz? Permitam a leitura. Trata-se de uma doença séria que inspira preciosos cuidados, sob pena de causar sequelas ponderáveis ou mesmo a morte do portador. Não cremos tratar-se de uma norma penal em branco, pois essa depende de um complemento que não pode ser dado pelo magistrado, e sim por outra norma. No caso presente, o termo moléstia grave é apenas um elemento normativo do tipo. Vale dizer, compõe um tipo aberto, que pode ser interpretado pelo juiz, e é natural que o magistrado dependa muitas vezes do auxílio médico para saber o que pode ser uma enfermidade séria, embora este não seja indispensável, na medida em que o conceito de doença grave ele é cultural. Sabe-se perfeitamente, sem necessidade de uma perícia ou de uma norma de saúde pública do Ministério da Saúde, que a tuberculose é uma moléstia grave. Então fica aí esse conceito de moléstia grave. E um outro aspecto fundamental aqui a nós estudarmos é o ato capaz de produzir o contágio. Por isso que se a pessoa estiver lá utilizando um preservativo, esse ato não é capaz de produzir o contágio. Então nós temos que ele é um crime próprio, porque somente o contaminado pode praticá-lo. Nós sabemos que ele é um crime formal, porque ele também não exige o resultado naturalístico das coisas. Então ele é um crime formal. A mera conduta, independentemente do resultado, já configura e, logicamente, vai consumar a prática delitiva. Ele é um crime praticado de forma livre. Ele é um crime também comissivo, em que não se impede que ele seja praticado na modalidade comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ele é um crime instantâneo, de dano. Ele é um crime ainda, né, que expõe a pessoa a um risco de vida, como a lei propriamente diz a lei. Além disso, ele é um crime unissubjetivo, ele é um crime plurissubsistente e admite tentativa na sua forma plurissubsistente. Então, o artigo 131 ele já tem essa outra condição que difere do artigo 130. Percebam que o artigo 131 fala de moléstia grave, enquanto o artigo 130, na sua redação, fala de contágio venéreo. Então é uma situação um tanto quanto distante, distinta ali uma da outra, né? Um outro aspecto que nós devemos considerar aqui para a conceituação deste crime, né, e já caminhando para o artigo 132, é que o artigo 132 ele fala do perigo de vida ou da saúde de outra pessoa, de outrem. É isso que diz lá o artigo 131 do Código Penal, que tem a seguinte redação. Perdão, 132, vamos lá. Artigo 132 do Código Penal, que tem a seguinte redação: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então aqui é expor a outra pessoa a um risco de vida, um risco à sua saúde, né? E o perigo tem que ser direto e iminente. Pessoal, qual é a diferença entre a palavra iminente e a palavra eminente? Tá? Está na eminência de acontecer, quer dizer que pode acontecer, ninguém sabe quando ao certo. A iminência quer dizer que vai acontecer muito em breve, é certo que vai acontecer em alguns instantes. Então essa é a primeira diferença entre a palavra eminente e a palavra iminente. Percebam aqui que a pena para a prática do crime do artigo 132 do Código Penal
é detenção, regime semiaberto inicial, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então ele faz referência, por exemplo, aos artigos 130 e 131, é possível. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorrente de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Então essa exposição ao perigo, seja devido à saúde, quando ele ocorre porque a pessoa não seguiu normalmente, né, os protocolos de segurança à coletividade, e aí você tem essa causa de aumento de pena, que pode aumentar a pena dependendo ali da primeira e da segunda fase do sistema trifásico da dosimetria da pena. Ela pode então ser aumentada até superior ao máximo em subjetivo aplicado para este tipo penal. Então é importante aí. O que significa para nós, nos termos da doutrina, o termo perigo concreto? É aquele efetivo, é aquele que você sabe de onde vem o dano. Na verdade, diz assim a doutrina: trata-se de um perigo do tipo genérico e concreto, válido para todas as formas de exposição da vida ou da saúde de terceiros a um risco de dano, necessitando da prova da existência do perigo para configurar-se. Não basta, pois, a acusação descreva o fato praticado pelo agente, sendo indispensável ainda demonstrar ao juiz o perigo concreto sofrido pela vítima. Um exemplo: dar tiros num local habitado. É um fato. Provar que esses tiros quase atingiram uma pessoa gera então um perigo concreto. Por exemplo, disparo de arma de fogo numa madrugada onde a rua está vazia e todos estão recolhidos no seu domicílio. Existe um perigo de vida concreto para alguém? Não. É abstrato. Mas se aquela rua está movimentada, se é um horário de rush ali, as pessoas saindo ou voltando do serviço, aí sim eu tenho um perigo concreto efetivamente demonstrado, efetivamente provado, tá? Quando nós então temos que analisar aqui esse crime, nós temos que analisar a sua classificação. Qual é a classificação para este crime do artigo 132 do Código Penal? Diz assim então: trata-se de um crime comum, pois qualquer pessoa pode praticá-lo. É um crime de perigo, olha só, não é um crime de dano. Simples fato de expor alguém a um risco de vida ou à saúde, o crime então já está configurado. Mais que isso, ele pode ser praticado de forma livre, não há um modo específico da sua prática. Além dessa situação ainda, ele é um crime instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, e ele vai ali admitir então a sua tentativa na forma comissiva. Ele não admite a tentativa na forma omissiva, porque ela também ali é provável e possível. Então ele só admite a tentativa na sua modalidade comissiva. Fica aí então essas considerações a respeito. E aí, logicamente, que cabe aqui a nós fazermos um paralelo sobre a lei especial que poderia reger aquele exemplo que eu disse para vocês, que é o caso do Estatuto do Desarmamento, quando ele lá, no seu artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, trata do tema, por exemplo, do disparo de arma de fogo, né? E logicamente que se esse fato acontecer, a lei especial se sobrepõe à lei geral. Pessoal, esses eram então os nossos comentários aí aos artigos 130, 131 e 132 do Código Penal. Um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.